Pessoal, vou fazer o exercício 15 da apostila de Fundamentos de Termodinâmica, tá? A parte de calorimetria. Ele vai falar o seguinte: misturam-se 2 kg de vapor de água a 100 graus Celsius, com uma certa quantidade de gelo a menos 20 graus Celsius. Aí ele me diz: isso resulta em uma mistura de água e gelo em partes iguais de massa. Determinar a massa inicial de gelo. É o que ele quer. Aí ele me deu alguns valores: o calor latente de fusão, de vaporização, o calor específico do gelo, o calor específico do vapor de água. Então o que eu vou fazer aqui é misturar 2 kg de vapor de água, né, a 100 graus Celsius, com uma certa quantidade de gelo a menos 20 graus Celsius. Então eu vou fazer o esquema aqui para mim não ficar perdido. Ó, então eu vou misturar 2 kg, então 2.000 gramas de vapor de água a 100 graus Celsius. Eu vou misturar com uma certa quantidade de massa de gelo que eu não sei. Eu vou misturar aqui com uma quantidade de gelo que eu não sei, né? A temperatura de menos 20 graus Celsius. Essa temperatura é a temperatura do gelo. Beleza? É isso que eu vou fazer, ó. Eu vou misturar vapor de água com uma massa de gelo aqui. Beleza? Aí o que vai acontecer? Olha só, ele quer que eu determine a massa inicial desse gelo aqui. O objetivo do meu exercício é esse: calcular a massa inicial do gelo. Mas olha só, o vapor a 100 graus Celsius, a primeira coisa que vai acontecer aqui para o vapor, é ele condensar, ele passar do estado gasoso para o estado líquido. Vamos fazer o esqueminha aqui, ó, para o vapor, para a gente não ficar perdido. Vou colocar aqui, vou mudar de cor, vou colocar de azul, né? Então olha só, o vapor, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai sair de 100 graus Celsius. Então a temperatura vai permanecer constante em 100 graus Celsius. Aqui ele vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Aqui, ó, vai acontecer a condensação. Beleza? Depois que todo o vapor se transformou em água, a temperatura cai, né? E a temperatura vai cair para 0 graus Celsius. Então aqui você vai ter só o estado líquido, né? E aqui você vai ter água. Beleza? E aqui, ó, olha só, variação de temperatura, que você vai usar o quimacete, calor sensível, e aqui você vai usar o calor latente. Beleza? Já para o gelo, vamos fazer o esqueminha do gelo aí. Vamos fazer o esqueminha do gelo. Olha só, o gelo vai sair de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius. A hora que chegar em 0 graus Celsius, a temperatura estabiliza, né? E o gelo vai mudar de estado. Aqui vai acontecer a fusão. Beleza? Então aqui, ó, você vai ter o estado sólido, aqui você vai ter o gelo, né? E aqui você vai ter a transformação, né? O estado sólido mais o líquido. Beleza? Então, olha só, aqui você vai utilizar o quimacete, calor sensível, porque tem variação de temperatura. Aqui vai estar mudança de estado, é o quimala. Aí como é que eu faço aqui? Olha só, vamos voltar lá no exercício. Olha só, ele falou que essa mistura resulta em uma mistura de água e gelo em partes iguais. Então, se eu tenho água e gelo, eu posso afirmar que a minha temperatura de equilíbrio aqui, a minha temperatura de equilíbrio é de 0 graus Celsius. Porque se eu tenho água e gelo, é porque o gelo está se fundindo. Então a temperatura permanece constante, né, até que todo o gelo se transforme em água. Como ele me falou que eu tenho água e gelo, então a temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius. O que eu faço? Então, se eu tenho um sistema em equilíbrio, eu posso dizer o seguinte. Vou fazer de roxo agora. Pode dizer o seguinte, ó, a quantidade de calor do vapor mais... Epa, faltou um R aí. Quantidade de calor do vapor mais a quantidade de calor do gelo. Isso aqui vai ser igual a
0. Beleza? O que eu tenho para o vapor? Para o vapor eu tenho aqui, ó, o mala e o macete. Quanto que é a massa do vapor? 2.000 gramas, né? Então já estou substituindo, ó, 2.000 vezes o calor latente de condensação. Ele não me deu o calor latente de condensação, mas ele me deu o de vaporização. Para condensar é o negativo. Então aqui se ele vai ter que, né, se o calor latente de vaporização é 540, o de condensação é menos 540. Então vamos colocar aqui, ó, menos 540. Mais, por vapor ainda. Por vapor você tem a massa, que é 2.000. Quanto que é o calor específico aqui? Nesse caso aqui, o vapor já transformou em água. Então o calor específico é 1 vezes a variação de temperatura, que é a final menos a inicial. 0 menos 100. Então isso aqui vai ficar menos 100. Tranquilo até agora, né? Vamos fazer agora pro gelo. Mais, aqui ó, agora é pro gelo. Então a massa de gelo, que você não sabe, vou colocar aqui a massa de gelo, vezes o calor específico do gelo, que é 0,5. O exercício me deu nos dados lá em cima. Tá vendo? O calor específico do gelo, 0,5. Vezes a variação de temperatura. O gelo, ele vai, né, a temperatura aqui é de 0 menos 20. 0 menos 20 vai dar quanto isso aí? Vai dar 20 positivo. Então eu vou colocar 20 positivo e continuar a minha conta. Mais, agora aqui, ó, massa vezes o calor latente. Aqui ele me falou, né, aqui ó, pela situação do exercício, essa massa aqui não vai ser a massa do gelo inicial, vai ser a massa do gelo que fundiu, vezes o calor latente de fusão. O calor latente de fusão aqui é 80. O exercício me deu 80 e vou igualar a 0. Beleza? Porque, segundo o exercício, não foi toda a massa de gelo que fundiu. Porque ele me falou que no final eu vou ter gelo e água. Então aqui foi só a parte do gelo que fundiu. Tá? Isso aí é o segredo do exercício. Então aqui você tem duas variáveis diferentes. Você tem que tomar cuidado disso aí. Fazendo as contas aqui, ó, multiplicando, você vai ter, nesse primeiro caso aqui, menos 10.000, quer dizer, 10.80.000. Então isso aqui vai ser 1.080.000, né? É isso mesmo. Menos, mais, com menos, menos. Faz essa multiplicação, você vai ter 2.0000.3450 mais 0,5 vezes 20 é 10. Então vai ficar 10 mg, né, mais 80 massa do gelo que fundiu. Isso aqui é igual a 0. Se você for somar esse com esse, vai dar menos, né, 128.0000. Beleza? 1.280.000, tá? Mais 10 mg mais 80 mgf, massa do gelo que fundiu. Agora, ó, você não resolve essa equação com essas duas variáveis. Você tem que saber quanto que vale a massa do gelo que fundiu. Olha só, vou fazer aqui de outra cor, tem que prestar atenção. Isso aqui é a grande charada do exercício. Vou fazer de rosa. Olha só, eu posso dizer o seguinte, ó, a massa do gelo que fundiu é igual a minha massa do gelo, entendeu? Menos a massa do vapor. Porque a massa de gelo que fundiu, se eu quiser calcular ela, eu vou pegar a massa de gelo e diminuir de 2.000 gramas ou de 2 kg de vapor. Tranquilo? Isso aqui é a grande charada do exercício. E mais um detalhe, como vai sobrar partes iguais de gelo e de água, então essa massa de gelo que fundiu aqui, ó, você tem que dividir ela por 2. Você tem que vir aqui, ó, e dividir por 2, porque ele falou que resulta em partes iguais. Então é metade, metade. Metade de água e metade de gelo que fundiu. Então essa massa do gelo que fundiu aqui, ó, é a massa do gelo menos 2.000 dividido por 2. Beleza? Aí você vai colocar aqui, se você quiser escrever isso aqui melhor, isso aqui vai ficar assim, ó, massa
do gelo que fundiu, 1 dividido por 2 é 0,5 massa do gelo menos 1000. Beleza? Aqui não tem nada, mas é 1 dividido por 2 e 2000 dividido por 2. Tá? Eu vou escrever isso aqui embaixo, aqui do lado, que aí ficou muito ruim. Vou colocar aqui, ó, massa do gelo que fundiu vai ser 0,5 massa do gelo menos 1000. Essa continha eu vou apagar lá, tá? Isso aqui ficou num lugar muito ruim, vai ficar feio aí o exercício. Beleza? Aí agora vamos fazer, ó. Já fiz essa conta, vai ficar mais. Vou voltar a cor. A cor acho que era roxa, né? Vamos voltar pro roxo. Mais 10 mg mais 80 que multiplica mgf. Então você vai multiplicar por 0,5 mg menos 1000. Isso aqui vai ser igual a zero. Agora você resolve isso aí porque você tem uma equação com a mesma variável, né? Se você for fazer as contas aí, ó, você vai chegar aqui, ó, 1360000, né? 1.360.000. Isso aqui você vai usar o chuveirinho, esse com esse com aquele. Aí você vai achar isso aqui, ó. Aqui é igual a 50 mg. É igual a zero. Você vai achar que a sua massa do gelo, dividindo, isso aqui passa para lá positivo, e dividido por 50, você vai achar que é 27.200 gramas a massa de gelo, né? Ou você escreve isso aí em quilogramas. 27,2 quilogramas. Beleza? Então tranquilo aí, tá? Terminou o exercício.